Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o bate-papo vai ser sobre o Bradesco. Eu venho trazendo para vocês atualizações mensais de certas ações e o Bradesco é uma delas. A gente vai conversar sobre os descontos atuais para a empresa, já pensando para 2025. O ativo caiu bastante nesses últimos meses. Em 2024, chegou a cair 25% aproximadamente, e a gente vai entender melhor se essa queda favoreceu alguns descontos para você investir em Bradesco. O Bradesco já vem descontado há um certo tempo, principalmente por conta da queda dos seus resultados, das suas margens que ficaram mais apertadas. Nesse último trimestre, tiveram resultados mais positivos e vamos entender então o cenário da empresa e o que o Bradesco precisa fazer para melhorar a sua performance para 2025 e para os próximos anos. A gente vai conversar também sobre os dividendos e sobre os seus indicadores, tá? Antes da gente começar, pessoal, já deixa o seu like, deixa também a sua inscrição aqui no canal, que ajuda bastante ao nosso crescimento e até para vocês voltarem a ver aqui os nossos conteúdos, as nossas análises, tá? Eu lembro a todos que essa análise não é recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? E vamos então relembrar a situação do Bradesco nesse final de 24. O banco teve um lucro líquido crescente analisando os últimos trimestres, tanto o terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2024 e também essa correlação com o segundo trimestre de 24, tá? Então, esse lucro veio muito positivo, demonstrando uma recuperação no Bradesco. Um grande ponto que a gente vai ter que se atentar nesses próximos meses, pessoal, é o crescimento da taxa Selic. Essa elevação na taxa de juros pode atrapalhar um pouco os bancos por conta da sua inadimplência, tá? A gente enxergou uma queda na inadimplência nesses últimos meses no Bradesco. No caso aqui, a gente percebe que a performance das safras de crédito para pessoas físicas tiveram essa queda, no caso aqui acima de 90 dias, e a performance para pessoas jurídicas nas safras também tiveram essa queda. A inadimplência geral aqui, pessoal, nós percebemos essa queda para as grandes empresas, para as micro, pequenas e médias empresas e pessoas físicas em geral do banco, onde elas vêm tendo uma redução na inadimplência acima de 90 dias. Ponto legal, porém, tem essa questão da Selic mais elevada atrapalhando um pouco esse indicador, tá? Esse fator é muito importante, pois pode atrapalhar a performance do banco em 2025, atrapalhando a recuperação do Bradesco, tá? No início do ano, eu acredito que ainda vai ter uma estagnação nos preços, tá? Ou até mesmo uma melhora aqui nos resultados por conta do aumento da Selic começar a se desenvolver nesses resultados a partir do segundo trimestre de 2025 para frente, mas é um ponto para a gente ficar atento para 2025, tá, pessoal? Não só o Bradesco, mas também todos os outros bancos. Esse setor bancário vai ser afetado. Não só também o setor bancário, como também a Bolsa Brasileira em si, né, pessoal? A gente está falando de um aumento da alavancagem de todas as empresas. Então, quem já está alavancado vai ficar mais alavancado ainda. Isso vai reduzir dividendos para aquelas empresas que pagam dividendos, tá? Um exemplo disso são as empresas elétricas. Imaginem que uma empresa tem uma alavancagem máxima para ela pagar um dividendo de 50% de payout. Se essa alavancagem ultrapassa esse teto, o seu payout vai ser reduzido para pagar essas dívidas, né, essa alavancagem. Então percebam como atrapalha essa elevação da taxa de juros na Bolsa Brasileira, né, na economia. Para o Bradesco, pessoal, tem mais um indicador interessante correlacionado à questão da inadimplência, que são as despesas com o PDD, né, provisão de devedores duvidosos. A qualidade do Bradesco é importante para esses próximos anos. Com esse juro elevado, uma qualidade de crédito se faz necessário para manter uma boa performance para 2025, que é o que o banco já vem trabalhando nesses últimos meses, né? Pós esse cenário mais desafiador, né? Conforme eu trouxe para vocês anteriormente, o plano estratégico e as suas perspectivas já está preparado para os próximos anos, onde a tendência até 2028 é do banco focar em tecnologia, ganhos de eficiência, um ganho do market share em crédito, um aumento nos números de clientes na carteira de alta renda no Bradesco, tá? Basicamente, o banco vai focar em crescimento, focando em rentabilidade, solidez e segurança, tá? Esses três pilares são importantes para o Bradesco ter um desempenho melhor aqui. Outro foco vai ser o crescimento nas receitas,
principalmente buscando uma recuperação na margem financeira, além também num crescimento em serviços e também seguros, que é um segmento importante do Bradesco. Outro fator importante aqui é o crescimento do crédito em todos os segmentos e produtos para melhorar a margem líquida, tá? As margens ficaram bem apertadas nesses últimos anos no Bradesco. Importante o banco focar muito em eficiência, tá, pessoal? Bom, a gente vem percebendo que o banco vem crescendo a sua receita líquida desde 2021, esse é um ponto legal, tá? Precisa melhorar só o seu lucro líquido, que teve até uma melhora nesse ano de 2024, tá? Teve um desempenho bem melhor analisando os últimos anos, mas precisa continuar essa tendência. Se a gente compara com o Itaú, por exemplo, o Itaú está bem superior ao Bradesco nesse momento. Então é um fator importante para esses próximos anos, né? O que a gente já vem comentando há muito tempo, né? Essa necessidade do Bradesco voltar a crescer conforme o Itaú. Reparem que a margem líquida teve um encurtamento relevante aqui desde 22, demonstrando bastante o cenário atual do banco. Bom, pessoal, a gente passa para os dividendos agora, onde fica nítido que o banco vem pagando bons dividendos, tá? Vem pagando um yield na média aqui de 6% tranquilamente, depende muito do ano. Tem espaço para pagar um bom dividendo para o ano que vem também, caso o desempenho fique parelho com 2024, por exemplo, tá? Podendo chegar a um patamar de 6% de yield. O payout do banco fica bem próximo a 50% na sua média, tá? A gente está levando em consideração esse payout sem desconsiderar os descontos do JCP, e aqui essa análise a gente faz em cima do JCP já descontado, tá? Então por isso que tem uma distorção aqui do dividend yield versus o payout, beleza? Se a gente passa aqui para o dividendo mínimo obrigatório, eles prezam por 30%, mas costumam entregar um dividendo próximo a 50%, já desconsiderando os 15% do JCP. Períodos de pagamento, o banco paga mensalmente o seu dividendo, bem interessante isso, mas temos alguns pontos nos anos que aumentam esses dividendos, como junho, setembro e também dezembro. Nesse caso, a gente pode enxergar um dividendo agora em dezembro, beleza? Então, atenção às possibilidades aqui, tá? Aqui no caso, o foco é para a Datacom, beleza? Se atentem a isso. Quanto aos seus descontos de margem de segurança para o preço teto, levando em conta a estratégia do Décio Bazin, a gente tem uma margem de segurança muito positiva, tá, pessoal? Bem relevante aqui, até por conta dos descontos. Caso venha o dividendo agora, em dezembro, pessoal, esse yield em 24 pode subir aqui, tá? Só por curiosidade, pessoal, se vier um yield parecido com o de 2023, que foi de 60 centavos, a gente pode até reduzir, vamos colocar aqui uns 50 centavos, o dividendo ficaria 50 centavos mais os 70 centavos. No caso, ficaria R$ 1,20, tá? Se a gente divide por 12,23, que é o valor atual, pelo menos no momento que eu estou fazendo a análise, a gente tem aqui um yield próximo a 9,8%, né? Quase 10% de yield, um valor muito considerável até por conta da queda do seu preço nesses últimos anos, né? Aliás, nesse ano de 24, teve uma queda muito relevante já, né, pessoal? Então, a gente percebe que o Bradesco pode trazer um desempenho muito positivo aqui para pagamentos de dividendos nesses próximos anos, né? Nos últimos 2 anos já vem muito positivo. Vai depender muito do cenário agora do dividendo de dezembro, se vai vir ou não, né? No histórico, parece que vem. Vamos aguardar. Vejam que nesse momento a gente tem um cenário do Bradesco operar dentro das margens para receber um dividendo próximo a 8%, quase 10%, né? A gente percebe isso também no histórico de 3 anos, no caso aqui o histórico ficaria para 6% de yield e para 5 anos quase 10% também. Essa queda acaba gerando uma grande oportunidade para dividendos, tá, pessoal? No caso aqui para margem de segurança, temos aqui um upside de 80%, apesar de eu não considerar o valor intrínseco para análise de bancos, né? Prefiro analisar o preço teto aqui. Lembrando, pessoal, que eu faço essas análises utilizando o scanner da bolsa, tá? Lá a gente consegue verificar o preço teto, o valor intrínseco, todos os detalhes dos seus indicadores fundamentalistas e quais os padrões técnicos que cada indicador demonstra. É bem interessante, vocês conseguem afiar o machado para fazer os aportes. Bem legal. Fora as recomendações aqui de carteiras de dividendos e de recomendações também de carteira de rentabilidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem, para quem preferir, o QR Code aqui em cima, tá? E agora, pessoal, a gente entra na parte técnica de BBDC4, vou focar no BBDC4. O banco vem crescendo aqui no longo prazo, tá? Desde os anos 2000, um banco que só trabalha em tendência de alta. Porém, em 2020 para 2021, o cenário mudou. Estamos agora trabalhando nesse canal de baixa, tá? Então é importante ressaltar, o cenário
no longo prazo é de alta. No curto prazo, por conta dessa queda dos resultados, é mais negativo, tá? Nesse momento, o ativo se encontra bem próximo a um suporte desses últimos anos. Reparem como aconteceu uma queda em 23, 2020 e também 2019 e logo depois teve um retorno. Ou seja, um suporte muito relevante aqui. Além também de ter uma inversão de polaridade por conta das altas anteriores de 2015, né? Então, pessoal, essa região que o Bradesco está hoje é uma região muito importante e que nesses últimos anos foi uma região de um desconto interessante. Porém, vai depender muito do cenário aqui do Brasil. Se ficar mais negativo aqui a Bolsa Brasileira, pessoal, esse cenário macroeconômico e também o lado fiscal atrapalhar em 2025, a gente pode enxergar o Bradesco trabalhando próximo nessa região por mais tempo, tá? Como aconteceu nesse período aqui em 2022, né? Reparem como trabalhou bem lateralizado. Pode acontecer isso nessa região aqui. O que pode auxiliar um pouco é o lado fiscal e a reforma tributária apaziguar um pouco essa queda na Bolsa e também o crescimento do dólar, inflação e tudo mais. A alta da Selic é certa para hoje, então a gente vai ter que aguardar também um pouco esse ponto. Projetei aqui alguns pontos caso tenha realmente uma queda mais acentuada no Bradesco, podendo chegar a 10,55 e mais abaixo temos outras projeções até alcançar essa parte inferior da tendência do canal de baixa, tá? Se você enxerga que o cenário que a gente está passando é próximo a 2014, 15, a gente pode identificar aqui uma tendência de baixa, como aconteceu no período. Agora, se você acha que estamos passando por um cenário mais lateralizado como 2022, a queda é um pouco inferior e trabalharia um pouco mais lateralizado os preços do Bradesco, tá? O que vai levar muito a situação do Bradesco nesses próximos meses e até 2026, por exemplo, é o lucro líquido. A gente tem algumas regiões mais positivas, caso tenha até um retorno, tá, pessoal? Podendo chegar a 13,70, 14,17 e 14,63. E a zona mais importante seria a 15,35, que aí seria uma região importante de retração de Fibonacci e também a alta do canal de baixa, tá? A gente tem até outras projeções mais acima aqui, mas mês que vem a gente vem atualizando vocês com mais calma, analisando cada período, cada mês aqui do Bradesco. Vejo que no gráfico semanal o cenário está bem negativo próximo dessa região. Aqui a gente vai ter que aguardar se o Bradesco pode ter uma tendência mais de alta aqui por conta desse crescimento que o Bovespa teve nesses últimos dias, podendo terminar até em alta, dependendo do cenário de dezembro. Vai depender muito da situação atual, né? Reparem que temos aqui regiões importantes que podem segurar o preço. No gráfico diário, pessoal, o ativo chegou num patamar importante aqui de uma projeção de Fibonacci para baixo, tá? Então, a próxima projeção seria 11,82 e mais abaixo 11,39. A gente tem outras projeções mais abaixo que seria que eu já trouxe para vocês no gráfico mensal aqui, né? Caso tenha uma alta, a primeira região aqui que pode segurar os preços seria a 13,08, tá? Que seria a média móvel dos preços dos últimos 20 dias. Sobre Bovespa, estamos enxergando uma alta podendo chegar aos 129 mil pontos, tá? A Vale impulsionou bastante o Bova nesses últimos dias, principalmente por conta dos incentivos que foram anunciados lá na China, o que favoreceu o preço do minério de ferro e assim, consequentemente, o preço da Vale, tá? No cenário macro aqui da Bolsa Brasileira, das outras empresas, a gente enxerga ainda um cenário mais negativo, tá? Então, quem sabe a gente pode finalizar dezembro pelo menos próximo aos 129 mil pontos e, dependendo de 2025, uma inflação mais controlada, né? Pelo menos sem um crescimento tão exagerado como já vem acontecendo, né? Isso é importante por conta do dólar. Se o dólar ficar subindo bastante, a inflação vai subir, vai crescer cada vez mais, tá? Ponto muito negativo aqui, tá, pessoal? Então a gente está atento a 2025 e 2026 quanto a essa elevação do IPCA e também do dólar, porque pode afetar a Selic, tá? Vamos ver nos próximos meses como que vai seguir aqui o padrão. Ponto importante, os preços seguraram nesse suporte dos 125 mil pontos, que é uma retração aqui do Fibonacci, e bem próximo também na média móvel dos preços, no caso aqui dos pontos dos últimos 20 meses, além de uma inversão de polaridade que aconteceu nessa região dos 123 mil pontos aos 120 mil pontos, tá? Voltando a Bradesco, seus indicadores nesse momento seguem descontados, analisando o seu histórico. Ponto importante, se você imagina um cenário próximo a 2015,
seria aqui um desconto em 5 vezes esse PL, tá? Então, a queda seria mais acentuada. Para 2022, ficaria próxima a 7,6 ou até a 9 vezes como 2021, tá, pessoal? Para preços versus receitas, o desconto já é o maior da história desses últimos 10 anos. PVP segue bem descontado a 0,8 praticamente, o menor desconto também nos últimos 10 anos. O ROI está a 8, acredito que vai ficar nesse patamar nesse próximo ano de 25 e 26. Índice de Basileia segue organizado, VPA segue também caminhando aos poucos, lateralizado. O LPA vem tendo uma queda aqui, precisa melhorar conforme os lucros, né? A gente está falando de LPA e, consequentemente, do lucro, é o indicador do lucro por ação. E para quem fez investimento em BBDC4 há 5 anos atrás, está negativo nesse momento. Aqui nesse caso, você vai precisar ser resiliente, né, pessoal? Eu vou trazer para vocês periodicamente essa rentabilidade, se teve uma melhora ou não, mas por enquanto, resiliência é o nome aqui, né, pessoal? É foco em quantidade de ações para aumentar os dividendos e esperar o crescimento do lucro líquido, confiando na gestão do Bradesco, né? Caso você confie na gestão e nas perspectivas do Bradesco para os próximos anos. O banco vem trabalhando na sua guidance para melhorar alguns pontos, né? Principalmente o PDD, a margem financeira, a carteira de crédito, as receitas, a redução das despesas, né? É importante focar nesse ponto. Margem financeira líquida também é um foco aqui. E uma curiosidade também, o Bradesco ele estuda entrar no comércio de energia. Tem que entender como que o Bradesco vai trabalhar nesse segmento, né? Um segmento totalmente fora do setor bancário. Vamos aguardar para ver quais serão os próximos passos aqui de BBDC4. Bom, para quem gosta de banco, pessoal, eu vou deixar aqui no lado uma análise que eu fiz também do Banco ABC, Banco ABC B4, onde eu também apresento os detalhes do banco, os seus descontos para 25. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.